Mudou aqui o layout. Vamos ver se foi. Acho que foi, né? Valendo, tá gravando. Então, vamos lá. Vou projetar para vocês, tá? Qualquer dúvida que tiver, não entendeu, pede, entra na aula, pode entrar, desmutar, falar, tá? Fica à vontade, que aí eu paro, eu explico, não vamos ficar com dúvida, não podemos ter dúvida, as provas já estão chegando, é necessário aí que a gente discuta todos os assuntos, principalmente esse assunto que é um assunto de prova, tá? Então, o espaço global aí, né? O conteúdo é a dinâmica do espaço agrário global. A gente começou falando já de atividades agrícolas, né? Sistemas agrícolas na aula passada, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisinha, acho que também aqui mandando. Só um minuto, gente. Vocês estão conseguindo visualizar aí, todo mundo? Deixa eu só aceitar aqui. Sim, não, não, sim, todo mundo, né? Beleza, então vamos lá. Bom, acho que todo mundo que pediu para entrar entrou aí. Bom, então nós falamos, na aula passada, começamos a falar, né, um pouquinho sobre esse assunto, que tem a ver aqui com o panorama aí do espaço, a dinâmica do espaço agrícola, né, nos países, tá? A gente começa sempre falando do panorama da agropecuária mundial, mas tratando ali no contexto geral dos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são os países mais pobres, portanto apresentam ali um desenvolvimento agrário menor que os países desenvolvidos, principalmente no quesito tecnologia, né? Então a tecnologia desses países ela é mais baixa em relação aos países onde a agropecuária é desenvolvida, tá? Países que têm agropecuária desenvolvida são só países ricos, poderosos? Não. Nós temos países emergentes que têm agropecuária desenvolvida. Quem? Brasil. Brasil apresenta um sistema agrícola agropecuário desenvolvido, né? Na escala global, a nossa agropecuária ela é bem desenvolvida, dá para a gente tratar assim, tá? Então, ela é de padrão de países desenvolvidos. Por quê? Nós mecanizamos o nosso sistema agrícola há muito tempo atrás. A nossa mecanização foi em 1970, acompanhando outras nações também, que foram mecanizando o campo, né, levando as máquinas para o campo e dessa forma aumentando a produtividade, né? E aumentando a produtividade consegue aumentar a competição internacional, né? A competição ali entre as outras nações, tá? Então o Brasil hoje, apesar de ser um país emergente, é um dos celeiros agrícolas mundiais. Então faz parte ali junto com outras potências desenvolvidas, né? Então, Brasil, Estados Unidos, União Europeia, tá? Estão entre os países, os grandes produtores do sistema agrário mundial. São os grandes produtores mundiais, né? E temos países aqui na América Latina também, que são os países subdesenvolvidos, países mais pobres, que praticam também e desenvolvem o primeiro setor. Só que o desenvolvimento do primeiro setor deles é mais pobre, né, do que os outros, ou menos tecnológico do que das outras nações também. Então, o sistema desses subdesenvolvidos está ligado à subsistência, né? Então, o plantio para a subsistência, é importante que a gente fale isso. Uso de técnicas rudimentares, então enxadas, arados com tração animal, tá? Baixo incremento agrícola, né? Até porque eles não Ô, têm muito Brits, dinheiro para poder investir, certo? Fala. o Chaparro pediu pra você aceitar ele. Chegou o convite aqui, deixa eu ver. Ah, apareceu agora. Ele e o Thiago. Deixa eu aceitar os dois. Beleza. Valeu. Beleza. Valeu, eu que agradeço. Tá? Então as técnicas são mais rudimentares, porque são países mais pobres, não tem como investir em tanta tecnologia assim no campo. E Fala. existe um outro fator também, boa tarde a quem está chegando agora, existe um outro fator também importante, que é o fato de você mecanizar o campo e expulsar esse trabalhador da área rural para as cidades. Com isso, você faz com que
ocorra um inchaço, né, populacional nas cidades, o que acaba prejudicando o planejamento urbano, né, dos grandes centros. Países como China, Sudeste Asiático, né, que estão se desenvolvendo, tá? Índia, eles não promoveram a mecanização do campo dessas nações, justamente porque uma vez promovida o desenvolvimento, né, a mecanização do campo, você liberaria essa mão de obra, como o Brasil fez na década de 70. Mecanizou o campo, a mão de obra migrou, né? A mão de obra saiu do campo e foi para a cidade. Sem planejamento urbano, cresceu a população urbana, cresceu o número de favelas, né? De problemas sociais, como desemprego, como criminalidade, né? A própria violência. Tá? Então, alguns países eles preferem não mecanizar o campo. A China é o melhor exemplo para a gente poder tratar, né? Pecuária transhumante, que é aquela pecuária onde em regiões que alagam durante o período do ano, né? O Brasil tem esse exemplo também, porque o Pantanal é a maior área alagada do planeta, e nem parece, né? Porque a gente tem escutado nos últimos dias na mídia de que o Pantanal está pegando fogo e o ecossistema ele está se perdendo ali naquela região, e é verdade, né? Está deixando de existir o ecossistema ali porque ele está queimando, né? Época de queimadas no Pantanal. Mas no período de cheio, o gado ele migra, né? Eles migram o gado para uma outra área, uma área mais alta, para que consiga ali comer, né? Não morrer afogado, tá? Sistema de plantation, a gente também já comentou muito, quem é meu aluno há muito tempo, a gente fala de sistema de plantation. Toda vez que a gente fala de processo de colonização, porque o sistema de plantation ele está ligado a grandes áreas produtivas, produzindo uma atividade só e utilizando mão de obra, né? E no caso, essa mão de obra é uma mão de obra escrava, tá? Então, a mão de obra ali de migração forçada, compulsória, né? Exploração desses trabalhadores, correto? Grandes latifúndios, né? Grandes extensões de terra. Latifúndio é outro termo que a gente usa muito para definir sistema de plantation, principalmente aqui no Novo Mundo, que foram áreas ali de colônias dos países europeus, de Portugal e Espanha, tá? Aí vem lá, a exploração dessa mão de obra, né? Vínculo com agroindústrias, isso muito mais recente. Então, as grandes extensões produzem monoculturas para exportação e para abastecer agroindústrias que vão transformar essa matéria-prima, né, em outros gêneros alimentícios, como óleo de soja, carne de soja, que vocês já têm ali um conhecimento maior, né, sobre esse tipo de atividade e consumo também, tá? Sistemas agrícolas, então sistemas de um modo geral, para a gente poder falar deles, vamos falar de todos. Então nós temos ali, ó, atividades ligadas ao campo, né, atividade rural, de transformação também do espaço, uma vez ali desmatado é um espaço geográfico transformado e modificado pelo homem, como vocês sabem. Dito isso, nós temos todos os sistemas agrícolas para a gente poder analisar. Então, o primeiro que aparece é a agricultura itinerante, que é aquela que o cidadão acaba migrando, né, conforme o solo fica desgastado, desnutrido, né? Então ele vai lá, ele desmata, ele produz naquele solo rico em nutrientes, mas o que garantia os nutrientes daquele solo era a matéria orgânica, o humus daquela área desmatada, e aí ele produz. Depois de um tempo, aquela área fica sem nutrientes e ele, como não tem dinheiro para tratar, ele faz o quê? Ele migra, ele vai para outra região. Então isso aí é a agricultura itinerante, né? Muito comum nas áreas de florestas, tá? Florestas amazônica, floresta do Congo, é mais praticada ainda a agricultura itinerante. Pessoas mais pobres, né, com menos desenvolvimento econômico, elas praticam muito agricultura itinerante. É uma forma de subsistência, mas acaba prejudicando ali essas áreas de floresta, áreas de preservação, tá? Agricultura camponesa, muito comum no Brasil. Nós temos uma agricultura camponesa aqui, que nós definimos como agricultura familiar. E eu já disse no passado para vocês, quem produz alimentos nesse país é a agricultura familiar, ou seja, agricultura camponesa
Então, né, ela é a grande produtora dos alimentos aqui no nosso território, tá? A agricultura de jardinagem, essa agricultura de jardinagem não é tão praticada em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, tá? Ela é muito mais comum no Sudeste Asiático, que lá o terreno acidentado, então você tem mais dificuldade de plantar. Mas mesmo assim eles conseguem aproveitar esses terrenos, né, com montanhas. Então eles cortam as montanhas e produzem nelas, aproveitando até a água das chuvas das monções que nós já falamos de climas esse ano, aquelas chuvas de monções que ocorrem no Sudeste Asiático. Então eles aproveitam aquela chuva que ocorre ali no Sudeste Asiático para produzir principalmente arroz. Então é uma prática muito comum ali no plantio e na atividade conhecida como rizicultura. Então a rizicultura a gente aproveita muito esse sistema aqui de agricultura de jardinagem. Beleza? A plantation, que é um outro sistema agrícola que emprega menos tecnologia, mais grandes latifúndios, monocultores, voltados para atender ali o modelo agroexportador, né, do setor agrário. Tá? Sistemas coletivistas também são incomuns, né, são bem raros esses sistemas coletivistas. Onde que nós encontramos eles? Esse modelo surge com a União Soviética. Então, um sistema coletivista de terras, todos produzindo, né, naquelas terras, tirando sustento, subsistência e comércio próximo. Então, esse era um sistema coletivista na União Soviética. A China também adota esse sistema coletivista, mas não fica só para os comunistas ou socialistas, não, né? Depois de um tempo, Israel adotou esse modelo coletivista também. E hoje é o único país que adere a esse modelo coletivista, né? Da parte mais capitalista que nós conhecemos é Israel, com as kibbutz, que são pequenas propriedades rurais, né, que se unem ali de uma forma mais coletiva para poder produzir. Então tem gente produzindo alimento numa área mais árida ou semiárida, né? Sistema de irrigação, eles investem muito capital nesse tipo de produção. É um sistema coletivista. Israel produz também seguindo essa ideia. E a moderna empresa agrícola, que o Brasil possui moderna empresa agrícola, surge nos países desenvolvidos, chegam nessas potências agrárias, como é o caso do Brasil, aqui também vai ter moderna empresa agrícola. E são pessoas que acabam, ou empresas que acabam agregando uma grande quantidade de capital para tornar aquela região mais produtiva. E assim essas modernas empresas, né, agrícolas, elas acabam faturando mais. Então é difícil a gente imaginar isso, mas é complicado você imaginar que tem uma empresa moderna produzindo no campo, né, e tirando dali lucro e acumulando capital em cima de um país subdesenvolvido. Mas elas existem e elas usam muita tecnologia para produzir nessas áreas. E a tecnologia não fica só nas máquinas, não. Vai até para a biogenética também, a produção ali dos transgênicos, que são as espécies que são mais resistentes às pragas. Então, não é algo assim muito, né, só máquina que eles introduzem, não. Eles introduzem um estudo aprimorado do solo, métodos de corretivo, estudo de sementes, a mudança genética dessas sementes, estudo climático da região. Então, elas investem muito capital, porque elas sabem que elas vão tirar também muito capital, né, dessas produções. Tá? Falando um pouquinho então de cada uma delas, agricultura itinerante, baixo nível tecnológico, técnicas tradicionais, como a coivara. A coivara é uma técnica que lá no passado a gente já comentou também sobre ela, técnica de queimada. Através dessa queimada você acaba deixando ali nutrientes no solo, né? O que permite um plantio sobre ela, sobre esse solo, tá? No primeiro momento acaba até fertilizando, mas depois esse solo acaba se esgotando muito mais rápido depois dessas práticas, mas é uma prática tradicional. Falta de conservação do solo é um outro ponto interessante dessa agricultura itinerante. E é um dos motivos que faz com que as pessoas acabem migrando, né? Por isso que é agricultura itinerante. Faltou ali nutriente, migra para uma outra área. Tá? Escassez de capital para investimentos.
Então falta capital ali para que eles possam investir na modernização ou investir mesmo no trato com o solo, que é algo mais básico, né? Com nutrientes ali para deixar o solo vivo. Então falta esses nutrientes, eles fazem o quê? Deixam ali aquela terra e vão para uma outra área, migram, né? E dessa migração eles fazem todo o processo de novo, desmatam, queimam, e assim vai aumentando, né, a prática de desmatamento e de queimadas ali naquelas regiões. Tá? Produção voltada para a subsistência, então eles produzem pensando ali no sustento familiar, né, deles e da família, então por isso uma produção de subsistência. Então não tem produção para abastecer mercado, é só para subsistência. E outro ponto ali é a organização familiar, então a família como mão de obra para poder trabalhar no campo, né, nessas práticas mais rudimentares. A agricultura itinerante também traz práticas rudimentares, antigas, né? Práticas mais incomuns na atualidade, né? De trato com o solo, tá? De preparo desse solo para que a gente possa ter uma noção, né? A agricultura camponesa, primeiro princípio lá é o trabalho não assalariado. Então, não se paga por aquela mão de obra do campo, até porque a maioria das vezes a mão de obra é familiar também, né? Mão de obra da família toda ali trabalhando e produzindo, tá? Relações de trabalhos não capitalistas, então são pequenas propriedades, também podem se organizar como parcerias e arrendamentos, a gente vai falar disso ainda, o que é parceria, o que é arrendamento, esse tipo de trabalho que existe no campo, tá? Agricultura camponesa, nós temos aqui no Brasil também ela, né? Aí vem lá a questão da falta de investimento e apoio do governo e a baixa produtividade. Falta de investimentos e apoio do governo, isso é um outro ponto importante. O governo, principalmente o governo brasileiro, não apoia o pequeno proprietário rural. Já apoiou no passado mais do que apoia nos dias de hoje. E aí é que está um grande problema, porque quem produz alimentos no Brasil, alimentos mesmo, que abastecem as nossas casas, é a agricultura camponesa. Tá? O grande latifundiário, o grande proprietário de terra, ele não produz alimentos. Ele produz commodities. Essas commodities abastecem o mercado internacional, né? Servem para vender, tá? Vão diretamente para a balança comercial. Beleza? Então, por isso, falta de investimentos. Mas o Estado não deve investir mesmo. Mas o Estado investe em grandes proprietários rurais, né? Com linha de créditos, empréstimos, tá? Financiamentos, refinanciamentos. Essa linha de crédito é justamente para poder comprar máquinas, insumos agrícolas, né? É o que nós chamamos de protecionismo. Então o Estado ele acaba protegendo o grande com todo o fornecimento ali de aparato estatal, né? De capital do Estado, mas não fornece isso ao pequeno. O pequeno ele fica a cargo da sorte para que ele consiga produzir alguma coisa, né? Geralmente produzem para subsistência e também para um pequeno abastecimento interno, como é o caso, por exemplo, desses sistemas de venda de alimentos dos camponeses, que é o SEASA, né? Nós temos o SEASA aqui em Campo Grande também. Tá? Agricultura de jardinagem, aí essa agricultura de jardinagem é aquela que eu comentei com vocês, produzir em terrenos acidentados, em relevos ali que possuem montanhas, né? Não é uma característica aqui da nossa região da América, mais concentrado na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, tá? Ou no Extremo Oriente também, que é uma região ali onde as chuvas elas ocorrem com uma frequência muito maior, que são o fenômeno das chuvas monsônicas, né? Que afetam aquela área ali, tá? Utilização de intensa mão de obra, então a mão de obra é muito utilizada nessa região. Produção voltada para o mercado interno, principalmente produção de arroz, né, que é muito comum aí nessa área, a risicultura, a atividade, né? Utilização de pequenos espaços em toda e qualquer área onde é possível produzir alimentos, então espaços lá eles são muito reduzidos, tem muitas montanhas, então você tem que aproveitar o que dá para produzir, né, para tornar aquela área produtiva, o que dificulta a utilização de máquinas, por isso que você tem que utilizar a mão de obra. Esse é um dos pontos, né? E o outro ponto é aquilo que eu estava comentando com vocês lá no comecinho dessa aula,
que é o fato de você provocar ali um inchaço populacional, liberando essa população do campo para as cidades, né? Então você aumenta ali a urbanização também. Então a necessidade de gerar emprego para a população rural, né? Para produzir aí nessas áreas onde as chuvas ocorrem e alagam mais, tá? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Brits, Ah, eu não entendi a diferença da itinerante para a agricultura camponesa. tá. A agricultura camponesa, ela tem ali, né, apesar de ter um baixo nível de produtividade e de investimento, o cidadão da agricultura camponesa ainda consegue trabalhar o solo, tá, Carol? O cidadão lá, o produtor da agricultura itinerante, ele não consegue ter trabalho com solo. E ele também não tem uma terra fixa. Ele migra conforme o solo se esgota. Então ele pegou uma área, desmatou uma área lá próximo a uma floresta, onde o solo está nutrido ainda, solo novo, né? Aí ele fez a prática da queima ou não, introduziu ali a atividade agrícola. Depois de um tempo, vamos supor, depois de um ano, aquele solo ele fica esgotado, né? Esgotou os nutrientes daquele solo. O que ele faz? Ele não trata o solo, porque ele não tem condição financeira para aquilo. E o Estado também não acompanha ele. O que ele faz? Ele migra, ele vai para uma região do lado, e ali do lado ele faz todo o processo de novo. Ele desmata, né? Ele ara o solo, ele joga semente, ele vai fazendo tudo de novo, vai plantando de novo para subsistência, né? Depois de um tempo aquele solo ficou de novo desgastado, ele faz o que? Ele migra para uma outra área. Com isso ele já desmatou 2 solos, 2 regiões, está desmatando a terceira e assim vai, tá? Então essa é a agricultura itinerante. Ele, como ele não tem condições de tratar o solo, ele migra para um outro que está mais nutrido e desmata e faz todo o processo de novo. Na agricultura camponesa, não. O camponês ele produz para a subsistência, mas ele tem condições ali de trabalhar o solo, né, de tratar aquele solo. O solo é fixo. É como se fossem os camponeses do Brasil que passaram pela reforma agrária, que receberam já terras, né, e eles estão Entendi. produzindo nessas terras. Tá? Uhum. Então, eles já estão produzindo a terra, não tem como eles migrarem, deixar aquela terra, não, essa terra não serve mais, está desnutrida, não tem mais, nutrientes nesse solo, eu vou para outro. Não pode. Tá? E por isso que eu disse, essa agricultura itinerante ela é muito comum nas áreas de florestas. Floresta amazônica, então tem gente ali que produz dessa forma na floresta amazônica, e não é necessariamente brasileiros, tem outros povos também que têm a floresta amazônica, né? E muito mais comum ainda é na floresta do Congo, que ali é uma região onde tem a floresta, tem chuvas e tem rios, então as pessoas são mais atraídas para aquela área. E lá as pessoas desmatam, introduzem também a atividade agrícola. Quando o solo está desnutrido, elas fazem o quê? Migram para outra área. Isso é um dos fatores que contribui, por exemplo, para a expansão do deserto Saara na região. O Saara cresceu nos últimos anos 10% naquela área, né, na região do Sahel ali, que é do norte, tá? E do outro lado, eles estão promovendo uma expansão verde, que é como é dito, que é um plantio de vegetação naquela área para controlar o desmatamento que ocorre na região da floresta do Congo. Porque as pessoas lá são muito mais pobres, né, miseráveis, e eles têm que dar um jeito de produzir o alimento. Acabou ali o nutriente do solo, eles fazem o mesmo processo do outro lado. Lembra que no passado eu disse, a floresta equatoriana, ela é muito rica em nutrientes, né? Mas a floresta, não o solo. O solo é rico em nutrientes porque tem a floresta. E ela libera o humus, a matéria orgânica e mantém aquele solo nutrido. Se você desmata, tira a vegetação, a cobertura vegetal, aquele solo ele também vai perder a sua nutrição, os seus nutrientes, né? A matéria orgânica. Ele fica desprotegido. Aí você pode produzir nele, vai produzir nele, mas depois de um tempo você tem que nutrir aquele solo novamente. Se não nutre, você tem que fazer o quê? Partir para uma outra área. E aquele solo foi perdido. É assim que funciona. Foi desmatado e está sem nutrientes também. Tá? Então, a agricultura itinerante, o cara migra. A agricultura camponesa, o cara é fixo no lugar, ele tem como trabalhar o solo. Itinerante, o cidadão não tem condições. Beleza? Tranquilo? Sim, obrigada. Qualquer outra dúvida pode entrar aí, tá? Que esse assunto aqui, Brits, ele confunde.
E tipo assim, quando estava explicando sobre a plantation e as outras duas últimas, tem como ser uma plantation, uma monocultura exportadora e uma moderna empresa agrícola ao mesmo tempo, né? Ou não? Tem. Só que aí, a partir do momento que vamos supor, era uma área de plantation, né? Que essas são as características, tá? E aí vem uma empresa de fora, compra aquela área, né? Ou moderniza aquela área. Aí ela deixou de ser uma plantation, né? Tradicionalmente, como ela era, e ela passou a ser uma moderna empresa agrícola. A moderna empresa agrícola é o último estágio do sistema agrícola. Tá? Vamos supor que eu tivesse, né? Mas vamos supor que eu tenho lá uma grande área de plantation, né? Uma grande área. Aí lá eu produzo monocultura, tudo mais é bem rudimentar. Aí vem uma empresa de fora, vamos supor dos Estados Unidos, e me faz uma proposta para comprar lá o meu sistema, né? Esse sistema aqui, com essas características que vocês estão vendo. Aí eu pego e aceito a proposta. A empresa se instala e eu vou embora daquela área. Então, ela era plantation até quando eu estava lá. Depois que eu vendi para essa empresa, a empresa começa a modernizar aquele meu sistema, aquele meu grande latifúndio, e ela deixa de ser uma plantation, né, que é mais rudimentar, e passa a ser mais tecnológica. Então, ela vira uma moderna empresa agrícola, tá? Que é o último estágio ali dos sistemas agrícolas. Então aqui no Brasil não é moderna empresa agrícola, é só plantation. Aqui no Brasil nós temos os dois casos. Aqui no Ah, Brasil nós entendi. temos, aqui no Brasil nós temos algumas áreas que ainda tem plantations, né? Que pertencem a uma pessoa só. Ele tem um grande Aham. latifúndio, ele produz algodão, por exemplo, ou soja, ou milho, e ele vende toda a colheita dele todos os anos e manda para exportação, né? É um sistema de plantation que ele adota ali, tá? Mas nós Ah, temos aqui então é no de uma Brasil pessoa também. só, plantation. Aí nós temos aqui também as empresas, tá? Então tem pessoas aí que têm muito capital e vão investir no campo, né? E ela monta uma empresa mesmo, uma empresa moderna, com um sistema de pesquisa de solo, sistema de pesquisa de grãos, de clima, tá? E aí ele forma uma moderna empresa agrícola. Aqui no Brasil nós já temos os dois padrões, certo? A empresa não precisa ser de um grupo, não. Pode até ser de um grupo, né? Quando vem de outros países para cá, é de um grupo. Mas tem modernas empresas agrícolas aqui no Brasil que pertencem a uma pessoa só, ou um núcleo familiar, uma família, tá? Assim como o sistema de plantejo também pertence a uma pessoa só ou um núcleo familiar. Então nós temos todos esses estilos de sistemas aqui no Brasil, com exceção da jardinagem, que esse aí fica mais para o sudeste asiático, tá? Entendi, Beleza? obrigada. Então, os sistemas de plantation, algumas características deles aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faça igual a Carol, entra, discute, tira dúvida para a gente poder debater. Não fica com dúvida, hein? Tá? Então, as plantation, características. Começam quando? No processo de colonização. Um período em que as terras aqui no Brasil, a gente ainda vai falar de agricultura no Brasil, é o próximo capítulo, um período em que as terras aqui no Brasil elas eram doadas. Então, de 1500 até 1850, se você fosse amigo do rei, você chegava lá e falava: oh, quero trabalhar no campo, tenho condição, né? Tenho dinheiro para poder investir. Aí o rei falava: então tá bom, tá aqui, essa terra é sua, vai lá, ocupa lá, produz lá. Né? Era uma fase de ocupação do espaço, não tinha muita população para isso, então você tinha que ocupar aquele terreno, até porque a gente assina, né, na sequência do Tratado de Tordesilhas, um outro tratado, e que ele traz ali para a gente um termo conhecido como usi possidetis, então a terra seria de quem ocupasse, e Portugal tem esse vislumbre de ocupar o terreno. Então quem queria trabalhar no campo, Portugal doava a terra para que essas pessoas fossem e trabalhassem no campo. Esse é o processo de colonização e expansão ali dessas áreas rurais, né? Então por isso que nós temos grandes propriedades rurais desse período. Aí um outro ponto é 1850, que é o período em que as terras deixam de ser doadas. Então a previsão já se fazia ali, né, perceber por parte da elite agrária que existia aqui. Esse é outro fenômeno que eu também vou falar com vocês no outro conteúdo, a formação de uma elite agrária no Brasil. Essa elite agrária começou a perceber que os escravos eles poderiam ser libertados, né, em um período de tempo muito curto. E para evitar ali ter ex-escravos como vizinhos,
né, de uma forma muito preconceituosa, e pobres também, imigrantes que viessem de fora, a elite agrária começa a pressionar o governo para que o governo mude o sistema de adesão de terras aqui no Brasil. Então, as terras que eram doadas de 1500 até 1850, 350 anos, então, a partir de 1850 passaram a ser vendidas em asta pública, né? Vendidas à vista, não tinha parcelamento, tá? Ou seja, exclui do sistema de terras do Brasil pobres e ex-escravos. E são justamente esses dois que eu citei agora, pobres e ex-escravos, que formam a primeira massa de pessoas sem terras no Brasil. Tá? Então, mudança do método ali de doação, né, de distribuição de terras, acaba prejudicando essas pessoas mais pobres. Né? E aí só beneficia a elite agrária, os ricos, porque só eles têm dinheiro para pagar à vista. Eles já tinham terras, então eles vendiam a produção, o dinheiro que pegavam eles iam lá e pagavam e expandiam o território. E produzia de novo, e expandindo, expandindo, expandindo. Então o sistema de plantation ficou concentrado na mão dos mais ricos. As terras ficaram concentradas nas mãos dos mais ricos desse país, que concentram ou que representam ali uma minoria. Então existe também um desequilíbrio no campo, uma desigualdade no campo muito grande. Além do Estado patrocinar só os mais ricos, a distribuição de terras também é desigual desde esse período, né? Desde o período colonial. Tá? E isso é um fenômeno na América Latina, tá, gente? Não pensem que não é só do Brasil, não. É um fenômeno da América Latina, essa concentração de terras na mão de uma minoria. A diferença é que países da América Latina já fizeram a tal da reforma agrária. E o Brasil, não. Toda vez que se falou de reforma agrária no Brasil, coisas ruins aconteceram. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Monocultura, então, grandes propriedades rurais, monocultura de exportação. Nessas áreas de plantation são introduzidas ali as monoculturas de exportação. É só lembrar o Brasil colônia. Qual é a monocultura de exportação introduzida aqui dentro do país? Cana-de-açúcar. Né? O espaço liberado pela retirada do pau-brasil, você introduz cidades e você introduz a cana-de-açúcar. Depois chega o gado migra para o interior, a cana fica no litoral. É o primeiro sistema de plantation que nós temos. É voltado só para exportação, a produção da cana. Aqui era uma extensão territorial de Portugal, onde ele produzia cana, levava o açúcar para comercializar na Europa, pagar as dívidas que ele tinha, acumular capital. Explorar outros recursos naturais também que aqui existiam. Né? Mão de obra assalariada e de baixo custo nesse sistema de plantation, mais rudimentar, né? No passado, a mão de obra era escrava, primeiro de nativos, depois de negros que foram trazidos daquela migração compulsória, como for conhecida. Sistema predominante na América Latina, na África e na Ásia, onde os europeus passaram, eles introduziram esse sistema de plantation. Aqui, a partir de 1500, na África e na Ásia, a partir do final do século XIX, naquela conferência famosa, Conferência de Berlim, que dividia territórios do continente africano e territórios do continente asiático também. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente passou alguma coisa, tá meio que travando. Então, baixo investimento em tecnologia. É por isso que eu disse, quando a empresa compra uma área dessa, ela moderniza, deixa de ser plantation e vira moderna empresa agrícola. Tá? Baixo investimento tecnológico, produz em grandes áreas, mas com pouca tecnologia, utilizando a mão de obra. Paraguai, Bolívia praticam plantation até hoje. Né? Enriquecimento aí dos grandes proprietários rurais e empobrecimento dos trabalhadores rurais. Isso também é algo muito comum nesse sistema de plantation. O grande proprietário, o dono dessas terras, ele enriquece rapidamente, porque o gasto dele é mínimo. Né? Em grandes extensões, ele utiliza uma mão de obra que ele não paga ou que ele paga muito pouco, né, na sequência. Se a gente pega países, colônias desse período, as terras eram doadas, o cara só produzia, a mão de obra era escrava, ele não pagava para o trabalhador, então ele só capitalizava. Né? Depois do tempo, mudou depois do tempo. Por que ele continuou acumulando? Porque ele já acumulava antes, né? Depois ele acumula pagando pouco e exportando bastante. E ele vai deixando isso, né? Isso fica de herança para os filhos, para os netos, né? Esse sistema
tá? Então tem muita gente que fez riqueza com essas terras no passado. A riqueza já vem do passado. A acumulação de capital vem do passado. Quando as terras foram doadas, quando explorava a mão de obra escrava, né? Então é do passado que vem essa riqueza. E esse sistema ele gera conflitos no campo, porque você tem um monte de camponeses que querem ter acesso à terra em países da América Latina, por exemplo, né? E acabam não tendo acesso ao campo, fica concentrada na mão dessa minoria, e aí começam os conflitos entre os sem terras. É muito comum aqui no Brasil a gente usar esse termo sem terra. Tem um movimento que é muito forte aqui dentro do Brasil, que é o MST, Movimento Sem Terra, e eles praticam, né, atos ali para chamar a atenção do poder público para que eles também tenham acesso a terras que estão paradas aqui dentro. Então eles chamam a atenção para a reforma agrária, que é um termo muito discutido no Brasil, mas que já foi praticado fora do Brasil em várias nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Por exemplo, Estados Unidos já teve reforma agrária, México já teve reforma agrária, né? E do México é mais antiga ainda, que é de 1910, ainda na Revolução Mexicana do Zapata, Emiliano Zapata, lá ocorreu a grande reforma agrária mexicana, né? No Brasil ainda não. Sistemas coletivistas, vem de coletivo, então várias pessoas utilizando ali, né, o mesmo sistema. Eu disse a vocês um exemplo desse sistema coletivista. União Soviética e China fazem parte desse sistema coletivista. A China ainda possui, né, muito pouco mecanizado para manter a população no campo. A União Soviética já não existe mais, então o sistema coletivista acabou lá. Indica também sociedades primitivas, elas viviam dessa forma, nesse sistema coletivista, e no período recente, a principal nação a utilizar esse sistema coletivista é Israel. Por incrível que pareça, onde fala, mas Israel utiliza o sistema coletivista? Sim, utiliza, né? E Israel não é comunista, não é socialista, é capitalista apoiada pelos Estados Unidos, como vocês sabem. Por que Israel faz esse tipo de prática aí? Primeiro, para que as pessoas que queiram trabalhar no campo tenham acesso à terra, e depois porque o solo de Israel não podemos dizer assim, rico, né, em água aquela área. Então, Israel, como controlou uma região de distribuição de água do Oriente Médio, que é as colinas de Golã, consegue abastecer essa região aí com um sistema de irrigação, então torna ele mais produtivo. Israel também faz uma outra prática, né, que é tirar o sal da água do mar para abastecer as cidades, que a gente já produz aqui no Brasil, isso já tem esse tipo de tecnologia, apesar de que o governo queria importar a tecnologia de Israel, a gente já produz aqui esse tipo de água. E o nome da sociedade coletivista lá em Israel é aquele ali, ó, kibbutz, né? São assim que eles se organizam. Então, pequenas propriedades rurais, muito próximas, produzindo ali atividades agrícolas, né? Trocando essas atividades, esses gêneros agrícolas entre eles e também abastecendo o mercado interno do país, então, diminuindo a dependência com o mercado estrangeiro. Essas são as kibbutz. Moderna empresa agrícola, falando um pouquinho mais dela, alto grau de capitalização e organização empresarial, são empresas mesmo que estão instaladas, né, no setor primário da atividade econômica. Essas empresas são muito comuns nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, no Brasil também chegou aqui, na Argentina, que são os grandes produtores rurais, né, que nós temos aí, ou que produzem em grande escala. Você pega a soja, os maiores produtores de soja, por exemplo, que é a principal pauta dessas empresas agrícolas. Brasil e Estados Unidos estão brigando ali para produzir, né? Milho, Estados Unidos e Brasil também, entre os maiores produtores. Tá? Aí trigo, a Argentina entra nesse critério brigando lá com a União Europeia. Então, nessas áreas que tem muita produtividade de um gênero agrícola só, pode ter certeza que essas empresas agrícolas mais modernas já estão atuando. E tudo que elas produzem vão diretamente para um lugar, que nós chamamos de Bolsa de Valores. Então, esses produtos, eles recebem o nome na Bolsa de Valores, recebem o nome de commodities. Então, as commodities
são gêneros do setor primário que servem para a exportação. Então você põe na commodity soja, milho, algodão, trigo, frutas, mas você também põe minérios, como minério de ferro, manganês, bauxita, tá? Você põe também recursos energéticos como petróleo, carvão mineral, gás natural. Então tudo que você produz no seu país, do setor primário, e vende para outra nação, ou seja, exporta, é sim, né, nós denominamos aí como commodities, tá? Então elas são produzidas e vão diretamente para a venda delas, vão diretamente para a balança comercial. É claro que os países mais desenvolvidos não dependem só delas, só das commodities, né? Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema agrário muito desenvolvido, vende bastante para fora, mas o principal setor americano não é o de commodities, é o setor industrial, porque ele possui tecnologia para isso, né? Coisa que nós não possuímos aqui no Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, ele praticamente hoje a sua economia se sustenta na venda de commodities. Né? Por isso que aparece a propaganda falando que a agro é pop, é tech, né? É tudo, tá? E tá certo. O que mantém a oitava economia brasileira entre as maiores do mundo é justamente isso aqui: vender commodity para outras nações, tá? Então, do setor agrícola ali, vendendo do campo e vendendo também os recursos naturais, os minérios. É isso que mantém o Brasil entre as 10 maiores economias do planeta. Se a gente parar de vender, como muita gente tem afirmado, isso pode acontecer agora, né? Até porque nós estamos sofrendo ali pressões internacionais, porque nós estamos desgastando demais, né, o nosso meio natural. Isso pode vir a acontecer, né? A gente pode ter ali perdas de vendas de produtos, né? Então a gente pode parar de vender a soja, pode deixar de vender ali o milho que nós produzimos aqui, o que vai gerar um impacto econômico muito grande, né? Então por isso que preservar o meio ambiente faz parte dessas discussões, tá? Além disso, a moderna empresa agrícola também tem lá ó, mecanização intensa, com muitas máquinas. Aí entra a questão da biotecnologia que eu comentei com vocês lá no comecinho da aula também, produção de transgênicos. E aí é uma observação para ser falada. Tem várias nações que não aceitam transgênicos, né? Vários países desenvolvidos não aceitam transgênicos porque algumas pesquisas falam que esses transgênicos eles ocasionam ali um impulso nas células cancerígenas dos seres humanos. Então, os transgênicos acabam sendo deixados, né, de lado. Então, as nações preferem comprar de países que não produzem transgênicos, que é uma barreira para a economia americana, uma vez de que ela é responsável pelo avanço da biotecnologia, né? Da produção desses transgênicos lá no campo americano. Então, é uma barreira econômica para os Estados Unidos. Derrubar essas barreiras seria muito melhor, né, para os Estados Unidos, para que ele aumente a sua produtividade. E por que que os laboratórios passaram a fazer grãos transgênicos, então? Para aumentar ali a resistência desses grãos, né? Principalmente contra as pragas, contra as doenças que vão afetando aí, né, o campo e que dificultam ali a produção agrícola, tá, das nações, né? Então, por isso que eles desenvolvem esses grãos aí que têm o seu gene modificado, né? Interesse especulativo de grandes empresas no país, especulativo em cima de outros territórios, de outras terras, de outras pessoas, né? Então começa a especulação na instalação dessas empresas nessas áreas, porque a vontade delas é a expropriação, então aumentar ali o território. Então o objetivo delas é sair comprando terras próximas e expandir ali a sua produtividade, né? O que faz com que diminua a competição entre pequenos e médios proprietários de terras no mercado internacional, né? Então eles não conseguem competir com as grandes e eles acabam fazendo o quê? Vendendo suas terras para essas modernas empresas agrícolas e vão embora. E essa saída do campo para a cidade, a gente tem o nome êxodo rural, então elas provocam um intenso êxodo rural no mundo todo e aqui no Brasil não seria diferente também. Muita gente fala assim, fiquei sabendo do fulano que recebeu terra lá da reforma agrária e vendeu uma grande empresa dessa,
tá? E não podia, mas ele vendeu, então por isso que não adianta a reforma agrária no país. A pessoa entende que a reforma agrária é só a doação da terra, quando na verdade vai muito mais além. Não adianta você só dar a terra para o cara, você tem que dar também meios, né, desse cara produzir, justamente para que ele não venda a terra para um grupo desse e não vá para a cidade, né? Então, o objetivo da reforma agrária não é só distribuir a terra, é distribuir e dar meios para que ele possa permanecer no campo, trabalhando, produzindo, né? Aumentando a sua produtividade, fazendo a sua subsistência e a sua própria existência, competição ali com outras áreas rurais, né? Competindo com outros donos de terras, né? Na venda, no mercado. Esse seria o objetivo, né? Então, a reforma agrária não é só dar terra, né? E pegar terra também é um outro termo que falam, vamos pegar as terras, vamos... Não é assim que funciona. Quando a gente for falar de reforma agrária, vai ter uma aula só para falar de reforma agrária, eu vou explicar certinho para vocês esse processo. Tá? Brits, Ah, isso aí vai estar no site depois, né? vai. A Beleza. saída das pessoas do campo para as cidades acaba dificultando, né? Dificultando a vida delas mesmo. Tá? Primeiro, porque elas estão vivendo numa área rural, onde não necessita, né, de tanta integração como na área urbana. Então, tudo é novo para elas, deixar o espaço rural e ir para o espaço urbano. Geralmente, não vão com dinheiro suficiente para comprar uma casa, né, para ter um desenvolvimento ali adequado. Chegam nas cidades, a especulação imobiliária das cidades também é muito alta, elas acabam perdendo dinheiro, acabam não tendo dinheiro para comprar casa, acabam indo para as áreas periféricas, né? Ocupando ali áreas que não deveriam. Tá? Isso eu estou falando só de quem vende. Né? E quando a gente cita os trabalhadores rurais também, né? Aí o êxodo rural é muito maior. Se você tem milhares de pessoas no campo, chegam essas empresas modernas aí, começam a produzir naquela área, começam a introduzir as máquinas, essa mão de obra vai sendo liberada, não é necessário mais ela ali. E o único caminho dessa mão de obra, já que essas empresas estão se instalando no campo, é ir para onde? Para cidades. Esse fenômeno é muito comum hoje no Brasil, né? Porque até os sistemas de plantation aqui do Brasil já tem máquinas. Então você usa uma mão de obra muito menor do que no passado, né? Até para você pagar menos para esses trabalhadores, tá? E lucrar mais, né? Acumular mais capital. Esse é um outro ponto também muito importante para que a gente analise aí esse sistema de moderna empresa agrícola, as máquinas, as colheitadeiras, tá? Trabalhando, atuando aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Atividade agrícola na nova DIT, divisão internacional do trabalho, é um assunto também que a gente já falou no passado. É que quando a gente trabalhou ele, a gente trabalhou mais ligado à industrialização, né? Mas nós temos lá a antiga DIT, ou a primeira DIT, melhor dizendo, que é aquela relação entre colônia e a colônia e o colonizador, né? Então, o colonizador vendia manufaturas transformadas lá pelos artesãos e as colônias vendiam matérias-primas. Então, essa é a relação, né? Uma relação de troca, tá? De venda ali de produtos. Com o advento da indústria, essa DIT ela continua. Só que aí você tem uma acumulação maior dos países desenvolvidos que promovem, né, o aumento tecnológico, a industrialização. Então, a Inglaterra, os países da Europa que se industrializam primeiro, eles mantêm a relação da DIT com os países subdesenvolvidos, fornecedores de matéria-prima. Então, está formado a nossa distribuição, a nossa divisão internacional do trabalho. Países pobres, subdesenvolvidos, que não têm máquinas no campo, produzem ali, basicamente, alimentos para abastecer os países centrais, né? Países centrais, esses por sua vez mecanizam, usam da biotecnologia, tá? E vendem para outras potências, né? São altamente produtivos, não utilizam mão de obra familiar, como a gente viu. Então, eles estão nessa escala da divisão internacional do trabalho acima, né, dos subdesenvolvidos, que não possuem ali qualidade de vida no espaço rural, não possuem tecnologias, tá? Então, eles estão interligados naquilo que a gente já aprendeu sobre divisão internacional do trabalho, né?
Então, os conflitos, tá, dos sistemas agrícolas nesses países subdesenvolvidos é muito maior do que nos países onde já existe um desenvolvimento no campo. E aí entra um outro termo que está ali entre parênteses para vocês, o protecionismo que eu comentei. Países centrais da agropecuária mundial, eles praticam protecionismo para o produtor rural. Então, eles protegem a economia. Protecionismo vem de proteger mesmo. Eles protegem, de alguma forma, a economia agrária. Né? O que eles criam, por exemplo? Subsídios. Eles criam subsídios, eles criam empréstimos bancários, refinanciamento de dívidas. Tá? Então, tudo isso aí facilita, por exemplo, a mecanização do campo por parte do produtor rural. Ele impede a entrada de determinados produtos para competir no mercado interno. Então, o Brasil produz muita soja. Não faz sentido o Brasil comprar soja, por exemplo, dos Estados Unidos, já que produz aqui. Então, protege a economia, não compra soja dos Estados Unidos. Da mesma forma, os Estados Unidos faz lá. Os Estados Unidos compra café do Brasil, compra laranja do Brasil, perdão. Os Estados Unidos compra vários gêneros nossos, mas gêneros que eles produzem, eles não compram da gente. Eles não compram carne de vaca nosso, eles não compram soja, eles não compram milho, porque eles produzem lá. E aí o Brasil fica competindo com os Estados Unidos e com os outros mercados, porque já que eles produzem, a gente vai competir com eles. Então a China, por exemplo, é um grande comprador de soja. Compra muita soja do Brasil, mas compra muita soja dos Estados Unidos também, que são os dois maiores produtores. Então, existe um protecionismo. Não compramos aquilo que nós produzimos aqui. Estados Unidos faz isso até com a economia industrial. Ele, apesar de não poder fazer, porque ele adotou o neoliberalismo, na verdade, ele criou o neoliberalismo, e o neoliberalismo não permite esse protecionismo, mas ele faz. Faz com as empresas industriais também, automobilísticas, por exemplo, quando ele permite a entrada de carros importados, mas ele aumenta o preço em cima. Justamente para incentivar o consumo das indústrias automobilísticas nacionais. Então faz isso com a Toyota, com a Hyundai, com a BMW, com a Mercedes, justamente para incentivar ali a compra desses carros nacionais, a Ford, a Chevrolet, Chrysler. Então ele faz o protecionismo em todos os setores, os Estados Unidos. Tem feito protecionismo até com a China, como vocês têm acompanhado. Tem um conflito criado entre Estados Unidos e China, que vem desse protecionismo. Donald Trump está perdendo o mercado internacional. A China é a maior potência econômica do planeta já vai ultrapassar os Estados Unidos em breve. Uma forma de controlar, então, a China é criando esse protecionismo, fazendo muito barulho, fazendo brigas ali, com os chineses, acusando os chineses de prática ilegal de comércio. Então, é uma das saídas que o Donald Trump tem. A agricultura dos Estados Unidos, que é um outro modelo que a gente tem que falar. Nós vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de Europa, vamos falar de Brasil também, para a gente poder entender aí, porque são territórios muito produtivos, Então, a agricultura deles é diferente da nossa, porque eles produzem em bolsões, em belts, em regiões produtivas. Então, nos Estados Unidos, território muito grande, melhor dizendo, território muito grande, houve a expansão do território, como vocês sabem, e eles dividiram as áreas que produzem os produtos, ou os gêneros agrícolas. Então, não tem gêneros misturados. Cada região dos Estados Unidos produz um tipo de gênero agrícola. Isso aproveita mais o que? O terreno, o solo. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho essa imagem para a gente entender essas belts. Fala. Quem tá com O dúvida pode Choquinho falar. pediu pra você aceitar ele aí. Ué, como assim aceitar? Ele caiu. Deixa eu ver aqui. Eu achei que ele estava aí. Beleza, vou aceitar aí. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Cris, Ah, você pode, por favor, me passar a definição de commodity, porque eu não tenho e não sei, eu gostaria de ter. tá. Pode anotar aí, commodity. É bem rapidinho. Tá. Todo gênero agrícola, não sei o que está acontecendo, está meio que travando aqui a reprodução, mas beleza, vamos lá. Todo gênero agrícola, tá? Produzido no campo,
nesse sistema de plantation ou de moderna empresa agrícola, que vai para a venda, né, para o comércio externo, entra na bolsa de valores, nós definimos como commodities. Então, eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil para você entender do Brasil. Nós produzimos muita soja no Brasil, não é verdade? Produzimos soja pra caramba aqui. Mas a soja produzida no Brasil, ela é para exportação ou para o comércio interno? Para venda, exportação, né? Exportação. Nós vamos vender lá fora. Se nós estamos vendendo esse gênero agrícola, ela está indo para a bolsa de valores. Então, ela é uma commodity. Então, você vai por aí todos os gêneros do setor primário que vão para bolsas de valores, que servem para vender no comércio internacional, nós definimos como commodities, tá? Então, por que eu coloquei setor primário, Carol? A gente está falando aqui de espaço agrário, mas eu quero já abranger tudo. Então, a soja, o milho, o trigo, né, o algodão, eles estão ligados a esse termo commodity, porque eles são para abastecer mercado internacional, eles são para exportação, nós produzimos só para vender, tá? Só que também tem gêneros do setor primário, que não são agrícolas e que também são commodities. Então, nós temos minério de ferro, manganês, bauxita, petróleo, gás natural, carvão mineral, que não são gêneros agrícolas, mas são do setor primário. E nós também vendemos eles, nós também exportamos eles, então eles também se tornam commodities para a nossa economia. Tá bom? Beleza? Então, tudo aquilo que é produzido no campo, voltado para exportação, commodities. Tudo aquilo que vai ser vendido e vai entrar no Brasil valendo ali dentro da nossa balança comercial, commodity. Tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui para a agricultura dos Estados Unidos, eu falei que são definidos ali em belts, ou seja, em regiões produtivas. Eu vou mostrar quais são essas regiões produtivas para vocês, rapidinho, né, antes que a gente estoure o tempo aqui. Tá? Então, uma forma de você dividir em belts, em cinturões produtivos, você acaba aumentando ali a produtividade do país, porque você analisa o quê? Leva em consideração o quê? Solo, você leva em consideração o clima também de cada área, né? E aí você pode analisar lá o seu sistema, né? O sistema de plantio, e você analisa também o gênero agrícola que você quer introduzir naquela área, tá certo? E dessa forma você torna aquela área mais produtiva. Ah, mas eu produzi só algodão vamos supor, na região noroeste, só algodão, porque o algodão é mais propício para aquela área. E a soja, eu produzo aonde? Lá no sul? Se o sul for mais propício para a soja, só produz soja no sul. Assim que eles fazem. Lembrando que eles também têm uma ligação, né, uma infraestrutura de rodovias, ferrovias, hidrovias, que interligam todas as regiões do país, coisa que nós não fizemos aqui no nosso país, eles fizeram lá. Isso era um dos objetivos da Marcha para o Oeste, né, interligar toda a região, para poder justamente capitalizar, acumular mais capital. Por isso que eles viraram potência econômica, né? E nós ainda não. Tá? Regulação do mercado, né? Pela demanda também, isso é muito interessante. Tá? Investimento que o Estado fez, então, aquele protecionismo que eu tinha comentado, investimento que o Estado fez em transporte, em armazenamento desses produtos e o subsídio, empréstimos, né? Refinanciamento de dívidas para tornar essas áreas mais produtivas. Isso aí definiu um programa muito famoso nos Estados Unidos, que é o Farm Bill, que ficou muito conhecido e que produziu isso aqui, ó, espaços produtivos dentro do país. Então, essas manchas coloridas aí, cada manchinha dessa produz determinado produto, tá? E que serve para abastecimento interno. Então, eles são autossuficientes na produção interna, isso é muito importante, né? E aproveitam todas as áreas do território. As áreas onde o clima é mais frio, eles deixam para um tipo de atividade. Onde é mais ameno, né? Mais quente, eles deixam para outro tipo de atividade. Porque eles conseguiram ter ali também aproximação com o clima mais tropical, né? Então, eles também conseguem desenvolver atividades tropicais ali dentro do território, tá? Então, eles conseguem produzir cana-de-açúcar, laranja, apesar de que
o etanol que eles produzem dentro do país não vem da cana, né? Como o nosso etanol. O etanol que eles produzem lá vem do milho. Eles também produzem biomassa, a gente já comentou. A nossa vem da cana, deles vem da espiga de milho também, tá? Então essa é a grande atividade agrícola ali deles. Beleza? A gente vai falar da Europa na próxima aula.